Cultural. Trilogy Institute, Universidade Livre Terapêutica em Línguas. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa O Homem Universal. Nós estamos mais uma vez aqui com os senhores para transmitirmos os conceitos da escola científica chamada de Psicanálise Integral ou Trilogia Analítica, que é uma escola de psicanálise e de pensamento fundada e dirigida pelo psicanalista Norberto Kepp. Então, aqui nós tentamos transmitir esses conceitos de uma forma o mais prática, o mais acessível possível da população e com a finalidade de que essa conscientização seja uma espécie de uma terapia pela televisão, porque à medida que o telespectador vai se conscientizando desses conceitos que são aqui explicados, muitas de suas doenças psíquicas e até orgânicas poderão ser corrigidas só através desta transmissão que nós fazemos todas as semanas pelas televisões comunitárias, não só do Brasil, mas também do exterior. Olá, Dr. Kepp. O livro que nós estamos estudando hoje se chama A Libertação. Aliás, é o primeiro livro que eu entrei em cheio assim com essas ideias, descobertas sobre a vida psicológica. Então, o que aconteceu? Veja esse cartaz que eu vou colocar aí. Todo problema de saúde vem da luta do homem contra a sua consciência. Então, e a pessoa que mostrou pela primeira vez que o ser humano tinha um aspecto inconsciente, que ele não sabia distinguir bem, foi evidentemente o médico, o judeu austríaco, O nome dele era Sigmund Freud. E ele viveu entre o século XIX e o século XX. Essa é a foto dele. E ele conseguiu perceber que o ser humano era muito mais aquilo que ele não sabia do que o que ele sabia. E com isso, com essa descoberta, que ele chama de inconsciente, então ele conseguiu fazer uma revolução enorme na humanidade. E estamos com certo perigo de perder essa descoberta dele, porque o mundo não soube compreender ainda toda essa importância. Mas veja que a humanidade está nessa situação, nessa convulsão, porque o que acontece é que o ser humano ele foi criado e o mundo existe saído diretamente do ser divino, e isso é perfeito. Mas o mundo, o ser humano, se desviou dessa orientação divina e começou então a querer fazer uma orientação dele. E essa orientação que ele fez, não só para si mesmo, como para a sociedade, criou uma situação social terrível, que é essa que nós vimos. Nós estamos praticamente vivendo atualmente. Os animais sendo trucidados dos mares, os ventos, assim, os ares poluídos, os mares, as águas, a própria terra, o ser humano tomando veneno. Tudo por quê? Porque o ser humano resolveu dar uma orientação dele, e da neurose dele, que é assim. Então, para ver a questão da doença, porque a doença veio disso, Quando o ser humano se desligou do ser divino, quando ele quis fazer o mundo à imagem e semelhança dele, e não do ser divino, então ele começou com todas as doenças e confusões que o mundo tem atualmente. Agora, Freud, sendo médico, neurologista, ele evidentemente dirigiu o campo dele para a questão da saúde. Então havia muita neurose no século XIX, começo do século XX, e não havia cura praticamente, e muito menos das doenças orgânicas e sociais.
Então, nessa época, houve uma certa evolução no tratamento das doenças. Veja esse cartaz agora. Etiologia das doenças. Anton Mesmer, médico austríaco. Ele dizia que as doenças advêm de energias errôneas. Então, veja que já no século XIX, havia esse médico que foi até perseguido na Áustria. E ele teve que se locomover, morar em Paris, e ele tentava, vamos dizer, curar as pessoas, mudando a energética ruim para uma energética boa. Mas ele não entrou no campo que nós entramos, né, da patologia, da questão filosófica e teológica, e por isso ele não alcançou o total sucesso, porque ele usava muito ímãs no corpo, tentando dirigir a pessoa para as energias eletromagnéticas. E, é claro, né, de momento pode ajudar a pessoa e depois o efeito se perde. E depois vem outro médico, veja quem é. Jean-Martin Charcot, médico francês, que dava as origens hereditárias e orgânicas às doenças. E depois, né, o Freud. Depois, Sigmund Freud, médico judeu austríaco, que acreditava ser a frustração da sexualidade a principal causa das doenças. Então, o Freud, quando ele esteve lá na França estudando com Charcot, ele notou, né, que a hipnose, que os lapsos da memória e que os sonhos mostravam a existência de uma vida no ser humano que ele não tinha, assim, muito contato. E através da hipnose, que ele trabalhou muito tempo, ele conseguiu ver no interior da pessoa o que havia que a pessoa não sabia. E aí ele começou, né, a fazer o processo de psicoterapia, mas baseado na questão sexual, o que não deu certo. E depois vieram os outros, veja lá. Quarto lugar. Carl Gustav Jung, médico suíço, que falou do inconsciente coletivo. O Viktor Frankl, médico judeu austríaco, que colocou a causa da doença na falta de responsabilidade. O conde Igor Caruso, psicólogo russo, que falava da relativização do absoluto. E agora Norberto Kepp, psicólogo ou psicanalista brasileiro, de origem alemã e cidadania austríaca, que fala da inversão ou negação ao ser. Então, como os senhores estão vendo, né, o processo começou na Áustria, praticamente em Viena, e deu muito certo porque a maior parte das doenças histéricas daquele tempo eram debeladas com o processo que o Freud criou, depois, né, da hipnose, deitando a pessoa no divã e fazendo a pessoa se recordar do passado e mostrando os erros que a pessoa cometia. E então veja as 3 provas que ele conseguiu captar no ser humano que provavam o inconsciente na ideia dele. Aí, primeiro, né? Atos falhos. Não consegue vestir a máscara totalmente para enganar o próximo. Então, quando a pessoa, por exemplo, em vez de dizer uma coisa, diz outra para a pessoa. Em vez de falar, eu tenho prazer em conhecê-lo, a pessoa fala, eu nunca tive prazer em conhecê-lo, compreende? Uma mudança assim da linguagem. Então, nessa falha que a pessoa comete, é que ela fala a verdade a respeito do que ela pensa. E veja em segundo lugar. A hipnose. A consciência se abre e aparece melhor. Nesse caso, o hipnotizador fornece confiança ao hipnotizado. Se a pessoa é hipnotizada, vamos supor, entra numa biblioteca e é hipnotizada, fora, né, da biblioteca, ela é capaz de dizer lá 90% mais do que ela viu, até nomes de livros, autores, coisas assim. É capaz de dizer, assim, dados importantes da vida passada e até da vida futura. Porque a pessoa entra em contato com a parte essencial dela,
que é uma parte perfeita, né? Ligada ao ser divino. E depois, veja em terceiro lugar. Os sonhos, porque no sono a censura diminui a sua força e o real surge. Então, nesses três casos, o processo de censura enfraquece e a verdade aparece. E depois, né, no meu trabalho, no livro A Libertação, eu mostro como Freud mostrava no início, que o problema fundamental era a pessoa não aceitar a consciência que aparecia. Então ela tinha consciência de um erro que ela cometeu, por exemplo. E não aceitando essa consciência, a pessoa tinha sentimento de culpa que ela teria que ver para se livrar do sentimento de culpa e se sentir bem. Então o sentimento de culpa é muito importante, porque cada falha que a pessoa comete, né, esse sentimento de culpa aparece. Agora, Freud se baseou em uma outra pessoa, veja lá. Arthur Schopenhauer. E o que Arthur Schopenhauer falou? Veja lá no outro cartaz. Primeiro, só é possível conhecer o que nos aparece, e não a coisa em si, inspirando-se em Kant. Então, veja que a filosofia germânica, o próprio Freud dizia que ele tinha um pensamento germânico, né? Quando ele foi perseguido lá na Alemanha, ele falou: eu tenho pensamento como qualquer alemão que vive aqui, neste país e na Áustria, né? De maneira que o que aconteceu foi que o Arthur Schopenhauer mostrou que a pessoa, o ser humano, viveria numa ilusão e que, para conhecer o essencial, ele se baseou em Immanuel Kant. Ele dizia que era impossível conhecer o que era real. Então eu gostaria de ver o último cartaz. O que fala? Veja lá. A enfermidade advém quando o ser humano foge dos problemas da vida. Então vejam que não é só uma questão, vamos dizer, sexual, mas quando o ser humano não enfrenta um problema que aparece, aí ele cai doente. Por quê? Porque o problema que aparece deve ser visto, né, para a pessoa resolver. E se ela não tem consciência, o problema domina. Bom, nós já voltamos, né? Design Rodas. Precisou de balanceamento e alinhamento? A Design Rodas está pronta para atender. Localizado na Avenida Atibaia, número 105, no bairro Jardim Atibaia, a Design Rodas trabalha também com todas as medidas de pneus e com rodas nacionais e importadas. Agende seu horário pelo telefone 11 4418 2865. Design Rodas, referência na cidade de Atibaia. Quem vem que não tem. Some Atitudes. Faça a diferença. Uma vida melhor depende das suas escolhas. Você pode escolher comer ou se alimentar. Você pode escolher andar pouco ou andar mais e aproveitar o caminho. Você pode escolher colocar muito sal ou sentir o gosto real dos alimentos. Você pode escolher se cuidar depois ou começar agora. Prevenir a hipertensão é uma escolha. Só depende de você. Saúde é bom saber. Quando uma pessoa é hipertensa, quando a pressão arterial está acima do limite considerado normal, que na média é 12/8. A hipertensão ou pressão alta tem sintomas? No começo não tem sintomas. Por isso, é importante medir a pressão sempre. Se você tiver dor de cabeça, sangramento pelo nariz, tonturas, cansaço, procure uma unidade de saúde. Para ter saúde é preciso se cuidar e se prevenir. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Este livro, A Libertação, de Norberto Kepp, chamado também Livro Terapia, e que Dr. Kepp publicou a primeira vez em 1980, ele é um marco
do início do que Kepp chamou a trilogia analítica propriamente dita. Porque até essa época o Dr. Kepp ainda se utilizava muito dos conceitos das outras escolas de psicoterapia, a escola freudiana, a escola kleiniana, a escola de Bion e mesmo os grandes psicopatologistas. Mas foi este livro, A Libertação, que foi a pedra fundamental da grande mudança do seu método e da sua teoria. Até essa época, nós psicoterapeutas tínhamos muita dificuldade com as confusões e os meandros que a psicopatologia trazia nos seus bojos, nas suas escolas, porque sempre uma ciência se baseia numa filosofia e mesmo na metafísica. E a ciência moderna baseia-se muito em Aristóteles. E Aristóteles peca em alguns conceitos fundamentais. Não só Aristóteles, mas outros grandes filósofos pecaram em conceitos fundamentais. Por exemplo, o conceito sobre bem e mal, sobre realidade e fantasia, sobre o desenvolvimento do ser humano, quem é o ser humano, o estudo do ser. Então, isso tudo implicou numa dúvida sobre como abordar o ser humano nos seus problemas, nas suas doenças. A doença, que é um mal, ela existe por si? Faria ela parte da nossa natureza? Será que nós devemos ver o bem e o mal como relativos? Será que nós devemos ver o mal como uma parte essencial da nossa vida e que nós temos que conviver com isso e integrá-lo na nossa personalidade, como muitos terapeutas propõem? Então foi essa grande descoberta ou redescoberta que Kepp fez a respeito da metafísica, quando ele foi buscar lá na antiguidade o conceito filosófico e metafísico de que o mal não tem existência por si. Ele é a ausência, ele é a privação, é a deturpação do bem. A única coisa que existe por si, ou tudo que existe por si, é bom, é belo e verdadeiro. O mal é a sua privação. Isso revolucionou completamente o conceito sobre doença, sobre neurose, sobre psicose, sobre tudo, inclusive sobre doenças sociais, doenças ecológicas. Porque passamos a ver a doença não como uma entidade necessária na natureza, essencialmente, mas como resultado de uma atitude do ser humano de negar, omitir ou deturpar o bem e a saúde. Nesse livro que a Cláudia falou, A Libertação, eu escrevi no capítulo 7º. Você quer ler? Sim. A fuga à consciência é o que nos penaliza. Lá embaixo. Se a vida fosse o que se imagina, nem deveria ter esse nome. Então, veja que eu falei, como Freud no início, que o indivíduo fica doente quando ele foge da realidade da vida. Quer dizer, a fuga da consciência de como ele está vivendo é que é fundamental para ele se ter uma vida normal. Depois eu escrevi, se a vida fosse o que se imagina, nem deveria ter esse nome. Quer dizer, então o indivíduo tem que ter consciência da vida anormal que ele tem, porque a sociedade como foi criada é anormal. Então tudo que a pessoa faz na sociedade é doentio, compreende? Mas ele teria que ver também que a sociedade, que o ser humano, que a vida social, eles deixaram de ver o que é real, por exemplo. O que veio do ser divino, que é real e que foi abandonado. Então o meu livro tenta demolir 4 mitos assim fundamentais do século XX. Veja o primeiro deles qual é. Adam Smith. O Adam Smith, Ele o que foi, Ele foi praticamente um estudioso, um indivíduo que estudava a questão do dinheiro. Então ele colocou a questão do capital acima do trabalho, porque a Inglaterra tinha então as máquinas, as máquinas elétricas. Foi a Inglaterra que colocou as estradas de ferro no mundo todo.
foram eles que criaram esse motor, né? Motor que funcionava com carvão, que funcionava com óleo. Então, depois que eles deram esse passo enorme, o Adam Smith criou a questão do capital para os capitalistas, pessoas espertas, explorar então o trabalho dos operários, das pessoas que trabalhavam. E aí brecou o capitalismo e brecou praticamente o crescimento industrial do mundo todo. Então eu estou falando, né, que nós estamos tentando demolir esses mitos. Veja as ideias invertidas que foram criadas atualmente na sociedade. Primeira, ideia do caos. Para haver desenvolvimento é necessário guerras, catástrofes, terremotos e furacões. Essa é aquela ideia que muitos têm, que para subir tem que descer. Cada vez que desce em guerras, em problemas assim terríveis, é que a humanidade sobe. Não. Cada vez que desce, a humanidade em geral desce mais ainda. Se não houvesse guerra, não houvesse essas catástrofes, a humanidade já estaria lá em cima. Então é uma ideia errada. E veja outra ideia errada. Big Bang. O universo veio de uma bolinha. Quer dizer, o conceito de que do menor vem o maior. E também da geração espontânea. Essa ideia é de Charles Darwin, né, do evolucionismo, das pessoas também que colocam o relativismo acima de tudo, e principalmente da física, porque o Big Bang tinha a ideia de uma bolinha de gude, sei lá, de tênis, é que veio todo o universo, que é totalmente, isso pela lógica até, pelo pensamento, é totalmente anormal. Depois vem em terceiro lugar. O mito do Einstein, E com a forma E igual a mc2². Energia vindo da matéria. Isso implica no conceito de que o inferior vai para o superior e que a matéria é que faz a vida psíquica. Então, Einstein, ele criou essa ideia relativista e usou a fissão, quer dizer, a divisão do átomo e não a fusão, a união de dois átomos para fazer um terceiro elemento. E a fissão, quer dizer, o estouro do átomo, está pondo o mundo em perigo, né? Se 3 usinas aí atômicas forem destruídas, seja por terremotos, por qualquer motivo, guerra, o mundo todo deixará de existir, como os senhores sabem. Veja em quarto lugar. O mito da psicoterapia, que vê a cura vinda pelo sexo, principalmente o freudismo. Isso traz a ideia de que a sanidade vai dos sentidos para a vida psíquica e da patologia para a sanidade. Então, agora eu quero falar de Karl Marx também, que ele tentou, através do que ele chama de comunismo, criar uma sociedade perfeita. Isso não deu certo por que motivo, né? Veja a foto dele, né? Se não deu certo é porque essa sociedade que ele criou deu todo o poder às pessoas que tinham poder em detrimento do povo, né? Se a pessoa tem muito poder e ela não percebe que ela é muito doente, ela vai fazer barbaridades, como fizeram, né? Stalin, principalmente, né? Ele matou mais de 20 milhões lá de russos, de ucranianos, né? Ele teve um governo terrível lá na antiga União Soviética, né? Agora vamos ver as perguntas, né, Cláudia? Neste livro A Libertação, o Dr. Kepp apresenta com mais clareza a questão da megalomania, teomania é o nome que ele dá, como causa da doença. Então ele escreve aqui: desde que nascemos, temos a extrema pretensão de criar uma nova realidade, um novo universo onde imperaríamos como deuses, substituindo tudo o que existe pelo nosso devaneio. Então ele diz aqui que o ser humano ele quer recriar tudo.
ele quer recriar o semelhante, ele quer recriar a si próprio, ser outra coisa. E o principal é que ele quer recriar o próprio sentimento dele, o próprio pensamento. E essa conduta de artificialização, até os alimentos, né, com os transgênicos, é o que leva à nossa doença. É impossível fugir da realidade, porque nada existe fora dela. Então eu acho essa frase perfeita, porque claro que eu posso tentar fugir do que é real, mas para onde eu vou fugir? Posso fugir às fantasias, mas a fantasia não existe, a realidade continua intacta. Ou eu posso fugir à mentira, mas a mentira é justamente uma mentira porque não é a verdade. Então, é uma tentativa totalmente desgastante, inútil, que leva a todas essas doenças, o mal-estar do ser humano. Então, a libertação e a sanidade é simplesmente aceitar ver essa realidade nossa e a do mundo. Design Rodas. Precisou de balanceamento e alinhamento? A Design Rodas está pronta para atender. Localizado na Avenida Atibaia, número 105, no bairro Jardim Atibaia, a Design Rodas trabalha também com todas as medidas de pneus e com rodas nacionais e importadas. Agende seu horário pelo telefone 11 4418 2865. Design Rodas, referência na cidade de Atibaia. Quem vem que não tem. Some atitudes. Faça a diferença. Uma vida melhor depende das suas escolhas. Você pode escolher comer ou se alimentar. Você pode escolher andar pouco ou andar mais e aproveitar o caminho. Você pode escolher colocar muito sal ou sentir o gosto real dos alimentos. Você pode escolher se cuidar depois ou começar agora. Prevenir a hipertensão é uma escolha. Só depende de você. Saúde é bom saber. Quando uma pessoa é hipertensa? Quando a pressão arterial está acima do limite considerado normal, que na média é 12/8. A hipertensão ou pressão alta tem sintomas? No começo não tem sintomas. Por isso, é importante medir a pressão sempre. Se você tiver dor de cabeça, sangramento pelo nariz, tonturas, cansaço, procure uma unidade de saúde. Para ter saúde é preciso se cuidar e se prevenir. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Voltando então ao conceito sobre doença que Kepp introduziu na psicopatologia, que revolucionou o campo da psicoterapia e que eu estava explicando no segmento anterior, então um indivíduo neurótico, um indivíduo psicótico, teria uma alteração da sua saúde, do seu equilíbrio, que lhe seria natural. Na verdade, nós não precisamos, como Aristóteles propunha na sua filosofia, nos desenvolver ou adquirir coisas ou crescer no nosso desenvolvimento para atingirmos o bem, para atingirmos o equilíbrio. Nós, como seres, já nascemos dentro do bem e com uma estrutura sã. Nós podemos aceitar isso ou negar. Nós podemos decair no estado de perfeição e de ato que a nossa essência deveria conter desde o nascimento. Então, esse caminho inverso, nós não temos que nos desenvolver, mudar atitudes, nos aperfeiçoar, nos corrigir para sermos sãos. Isso alivia muito a pessoa, saber que ela já tem dentro de si tudo que ela precisa para ser sã. O que nós temos que descobrir, então, de acordo com Kepp, são as atitudes que decaem esse estado de sanidade, que deturpam, que ferem e destroem a nossa sanidade. Eu quero mostrar agora uma questão importante que foi descoberto pelo próprio Freud, é muito interessante isso. Ele notou que as pessoas muito doentes são invejosas. E pelo estudo que eu fiz, inclusive eu tive a colaboração de Kerstin, ela lá da Suécia, ela mandou uma ideia, quer dizer, uma descoberta, que a questão do pecado original foi descoberta por Basílio no século II,
dizendo que o pecado original era a inveja. Então, a inveja é o processo pelo qual o indivíduo prefere o mal ao bem. É o processo pelo qual o indivíduo coloca, por exemplo, um elemento ruim para se unir ao bom, como se fosse necessário para a pessoa se desenvolver. Veja as inversões aí que nós fazemos na sociedade. Em primeiro lugar, olha lá. O indivíduo é desagradável por ser doente? O correto seria: ele é doente por ser desagradável. Notem que é o contrário. Não é porque ele tem uma doença que ele faz o que ele faz. Aliás, eu não sei qual santo, acho que foi Santo Antônio. Ele era de uma docilidade muito grande. Depois que ele morreu, fizeram autópsia e notaram que a vesícula dele era uma vesícula preguiçosa, ele tinha pedras na vesícula, que era um indivíduo que, se fosse procurar essa questão, ele deveria ser muito assim, nervoso por ter essa doença. No entanto, era uma pessoa boníssima, né? Veja em segundo lugar. A bolsa derruba a economia? Falso. O correto é a economia que derruba a bolsa. Então, note, né, que questão econômica, né, que a economia é um elemento assim fundamental. E a bolsa foi criada como um elemento assim secundário, um elemento, vamos dizer assim, negativo. Então, notem, né, que a economia é o fundamental, né? Que se a bolsa vai mal é porque a economia vai mal. Mas, no entanto, dando valor à especulação, afinal de contas, a bolsa acabou derrubando a economia, porque tirou a economia do trabalho. Veja em terceiro lugar. O poder é que enlouquece a pessoa? O correto é a loucura, que é a patologia, aparece, ela se manifesta com o poder. Então notem que esse é o grande problema da humanidade, né? O indivíduo poderoso, ele pode fazer o que ele quer, quase ninguém contesta o que ele faz. Então, ele não sabendo que ele é muito doente, patológico, ele traz toda a loucura dele, toda a patologia à tona, e ele dirige assim povos através das doenças que ele tem. Veja em quarto lugar. As enfermidades vêm do corpo? A resposta correta seria: a vida psíquica é que elabora as enfermidades. Então, o que eu quero dizer com isso, né, que o superior, que é o psicológico, é que causa as perturbações orgânicas. Se a pessoa tem pressão alta, se tem um problema qualquer orgânico, é porque isso veio da vida psicológica. Então, sem psicoterapia, a pessoa não corrige definitivamente uma doença orgânica. Veja em quinto lugar. O sofrimento vem do mundo? O correto. O sofrimento vem do interior do ser humano. Bem mais do interior, né? E o mundo, a sociedade, é feita de acordo desse interior do ser humano patológico. Por isso que muitas vezes a sociedade traz problemas que faz também o ser humano sofrer. E veja em sétimo lugar. Deus se manifesta no exterior? Correto. Deus se manifesta no interior do ser humano. Quer dizer, se manifesta mais no interior. Agora, eu gostaria de falar um pouquinho sobre Platão. Veja quem ele é. Ele é um pensador, né? 500 anos antes de Cristo. E Platão era diferente de Aristóteles. Ele via todo o conhecimento, todo bem vindo de dentro da pessoa. Da parte sã que a pessoa tem, ligada ao ser divino, e que o ser humano, por causa de inveja, disso, daquilo, assim nós dizemos, né? Então o ser humano não deixa mais a parte sã prevalecer. Veja essa sentença que ele fala. A maior parte do que ignoramos é muito maior do que tudo o que sabemos. Então, o Platão quis dizer isso.
que por causa da questão da inveja, da megalomania, por causa desses problemas que o ser humano tem, né, de avareza, ele perdeu o contato com a verdadeira realidade. Então é por isso que eu vi uma estatística que a maior parte dos brasileiros quer se aposentar aos 52 anos, mais ou menos. Quer dizer, não quer saber mais do trabalho, né? Mas por que, de outro lado, o ser humano quer se aposentar? Porque ele sabe que o trabalho que ele faz não é em benefício dele, do povo, não é em benefício da família, é sempre em benefício de grupos, né, que exploram a humanidade. Então eu gostaria de mostrar aí umas ideias de Platão. A proveniência do ser humano é diretamente do ser divino. Quer dizer, o ser humano tem a imagem e semelhança ao ser divino, mas pela patologia ele se tornou semelhante aos capetas, né? Veja em segundo lugar. O conhecimento é de caráter infuso. Quer dizer, o conhecimento não vem de fora, o conhecimento está dentro da pessoa. E se ela é virtuosa, se ela tem ética, ela então chega a um ponto genial de conhecimentos. Ela tem, então, essa grande facilidade em saber bem as coisas. Veja em terceiro lugar. A existência é vinda do interior. Em quarto lugar. O bem é o fundamento de tudo. Platão teve o nome de divino. Então, ele teve o nome de divino porque ele percebeu como ninguém, vamos dizer, a base do ser humano que é ligada ao ser divino. E por causa desse desconhecimento, né, o ser humano se afastou do ser divino. Se o ser humano verificar bem como é o ser divino, ele vai aceitar totalmente. Vamos ver agora as perguntas. Se o ser humano resolver ver melhor a realidade, passará de uma estupefação para outra, de uma surpresa para outra. Ele poderá sentir melhor a incrível beleza e harmonia que existem nas menores coisas e em todo o universo, como se fosse uma melodia lançada no espaço. Então, parece uma coisa tão simples, né? Ver melhor a realidade e aceitá-la, né? Essa é a proposta. Mas, ao mesmo tempo, é tão difícil porque nós nos colocamos tão distantes dessa realidade, sempre numa tentativa que nós temos de querer criar uma nova realidade, em lugar de aceitar que já existe. Uma frase que me chamou muita atenção nesse livro, desde a primeira vez que eu li, há muitos anos, nunca mais me saiu da cabeça, foi o seguinte: nós somos menores do que imaginamos, mas muito maiores do que nos tornamos. Porque o Dr. Kepp escreve aqui, né, que o ser humano, é lógico, que não é um Deus, né, que vai recriar tudo, fazer tudo do nada. Mas, ao mesmo tempo, devido a gente querer ser um Deus, o ser humano cai no mais baixo nível, assumindo a conduta dos seres inferiores, os animais e até as plantas, pelo vegetatismo. Ser livre é ser bom. Então, normalmente as pessoas falam, né, que ser livre é poder fazer tudo o que eu quero. Mas agora, isso é um conceito totalmente errôneo, porque, por exemplo, se eu quero usar drogas, claro que eu posso usar heroína se eu quiser, mas a consequência vai ser uma total escravidão. Ou se eu quero matar alguém, eu posso, é muito fácil, mas depois, se eu não for preso, eu de qualquer forma vou sofrer tanto interiormente de sentimentos de culpa, de angústia, paranoia, que eu vou criar uma prisão para mim mesma. Então, a única maneira de ser livre é fazer o bem. O que seria a realidade original? Dr. Kepp escreve: atrás desse mundo doloso existe a genuína realidade, que não foi gerada pela nossa vontade, mas é anterior e independente ao nosso pensamento e desejo. Ele quer dizer que o Criador só pode criar algo que é belo, algo que é bonito, algo que é verdadeiro. E quando a serpente, uma vez, seduziu o ser humano comer da árvore do bem e mal, quer dizer, conhecer o mal que não existia no início. Então, na realidade, ele seduziu o ser humano a destruir e perturbar tudo o que existe.
Design Rodas. Precisou de balanceamento e alinhamento? A Design Rodas está pronta para atender. Localizado na Avenida Atibaia, número 105, no bairro Jardim Atibaia, a Design Rodas trabalha também com todas as medidas de pneus e com rodas nacionais e importadas. Agende seu horário pelo telefone 11 4418 2865. Design Rodas, referência na cidade de Atibaia. Quem vem que não tem. Some Atitudes. Faça a diferença. Uma vida melhor depende das suas escolhas. Você pode escolher comer ou se alimentar. Você pode escolher andar pouco ou andar mais e aproveitar o caminho. Você pode escolher colocar muito sal ou sentir o gosto real dos alimentos. Você pode escolher se cuidar depois ou começar agora. Prevenir a hipertensão é uma escolha. Só depende de você. Saúde é bom saber. Quando uma pessoa é hipertensa? Quando a pressão arterial está acima do limite considerado normal, que na média é 12/8. A hipertensão ou pressão alta tem sintomas? No começo não tem sintomas. Por isso, é importante medir a pressão sempre. Se você tiver dor de cabeça, sangramento pelo nariz, tonturas, cansaço, procure uma unidade de saúde. Para ter saúde é preciso se cuidar e se prevenir. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Então, essa ideia que Kepp esclarece no livro A Libertação, de que a neurose, a psicose e as doenças orgânicas são resultados de atitudes. Qual é a atitude fundamental ou quais são as atitudes fundamentais que podem deturpar a verdade e a realidade do nosso ser e da vida, que em si são bons, belos e verdadeiros? Então, Kepp trouxe o conceito de inveja, de inversão e de teomania, que nós produzimos uma quantidade enorme de ideias e de conceitos e de fantasias que são delirantes. Isso todos nós fazemos no nosso dia a dia, sem exceção. E isso nos torna muito doentes. Por isso é importante nós estabelecermos um diálogo com o nosso interior, para que a gente possa conscientizar o que está fora da realidade. Porque o que está fora da realidade é o que nos adoece. Então, este conceito de que todos nós sofremos dessa deturpação é muito importante para que haja tolerância com essa consciência, com esse trabalho, para que nós não nos vejamos como deuses perfeitos. Tá bom, então nós temos uma natureza boa, mas por que nós sofremos? Então nós temos que ver a causa do sofrimento para irmos trabalhando no nosso dia a dia, na nossa vida, para que possamos nos terapizar. E esse é a pedra fundamental do livro A Libertação, de Norberto Kepp. É, de fato, um livro-terapia. Eu gostaria de dizer o seguinte, que a etiologia da enfermidade consiste nas fantasias, nos delírios que o ser humano faz sobre a vida dele, sobre a pessoa dele, sobre a sociedade, sobre os outros, né? Veja essa sentença. A etiologia da enfermidade consiste em acreditar no que não existe. Então, notem que a maior parte de nós passamos a vida toda tentando acreditar que, por exemplo, a pessoa pode ser feliz através do dinheiro, né? Como se um milionário fosse um indivíduo muito feliz. Ou então através dos alimentos, né? Como se as pessoas que comessem bastante, tomassem drogas, fumassem, etc., pudessem ser felizes. Ou através do sexo, né? Que há muita promoção nesse sentido. Quer dizer, o ser humano, é impossível ele ser feliz através do sensorialismo. Vejam esse livro que eu escrevi há algum tempo atrás sobre a origem das enfermidades, né? Aqui está um famoso médico francês que ele libertou os prisioneiros, né? Philippe Pinel. Ele antigamente ia às prisões, porque os sanatórios eram verdadeiras prisões na França.
Então ele deu liberdade aos prisioneiros e 99% desses indivíduos saíram dessas prisões e nunca cometeram um mal maior. Então veja, nesse livro, o que eu mostro nesse cartaz aí? Que o caminho, por exemplo, da neurose é praticamente a resistência que faz a consciência, né? Portanto, a censura, esse elemento aí do centro. Então, primeiro a pessoa tem a questão da inveja, né? Veja a esquerda. Inveja, megalomania, a questão toda de problemas assim humanos, né? São fantasias que faz. Depois a pessoa censura aquilo que ela faz. E se ela censura, ela projeta nos outros, então, os problemas que ela tem, as imaginações. Então é por isso que a pessoa doente sempre acha que o outro é perigoso para ela. Agora veja o que o próprio Galileu falou uma vez. Nada podes ensinar a um homem. Podes somente ajudá-lo a descobrir as coisas dentro de si mesmo. Então eu fiz um processo que eu dominei de interiorização. Interiorização não é introversão, né? O indivíduo introvertido, voltado para ele próprio, fora da sociedade. Interiorização é o indivíduo que entra no seu interior para ver as qualidades que tem e os problemas também. Que o indivíduo interiorizado é um indivíduo bom, é um indivíduo equilibrado. E a única maneira do ser humano conseguir, vamos dizer, a sanidade é através do processo de interiorização. Veja aí os dados sobre isso. Interiorização não é introversão, é o contato com o próprio interior. É ver a pessoa como é realmente, compreende? Principalmente vendo que a maior parte dos problemas que ela tem foi ela que fez. A gente pode dizer que a pessoa tem, nesse instante, a vida que ela tem é a vida que ela merece. Então, por que ela quis ter aquela vida e depois não está contente, né? É porque ela não quer admitir que a escolha foi dela. Veja em segundo lugar. Interiorizar é ver a problemática dentro de si próprio. Principalmente da inveja. Todos nós temos inveja. Não existe um ser no mundo que não tivesse inveja, com exceção de Cristo e Nossa Senhora, né? Eu acho que muitas pessoas têm muita inveja de Nossa Senhora e por isso atacam. Mas ela, sendo mãe de Cristo, ela, com o filho dela, foram os únicos seres que não passaram por aquilo que se chama pecado original. Veja em terceiro lugar. Na interiorização, advém o processo de desinversão. Quer dizer, o indivíduo deixa de jogar as coisas no mundo, deixa de pôr a culpa nos outros, mas pôr a culpa nele. Quarto lugar. Interiorizar é encontrar a sanidade. E quinto lugar. Deus se manifesta ao ser humano através do seu interior. O homem interiorizado é bom ou são. Essa foi uma ideia lançada por Agostinho, né? Que ele notou que se a pessoa que não olha para si própria, então ela se torna cada vez pior. Quer dizer, a pessoa delinquente é aquela que acha que ela sofre os problemas dos outros. E o santo acha que ela sofre com os problemas dela, compreende? E às vezes que até os outros sofrem com os problemas dela. Principalmente os outros, né? É. Então veja o que Bernardo de Claraval, da França, né, falou sobre a humildade aí. O caminho para o conhecimento é a humildade, a compaixão ao próximo e a contemplação de Deus. Com essa seguinte finalidade, o indivíduo humilde, ele é bom ao próximo e consegue um grande desenvolvimento. Os senhores notem que os grandes teólogos da humanidade, principalmente esses tidos como santos, eles trouxeram algo incrível para a humanidade.
Veja o que fala de um desses teólogos, ele é da Itália, Boaventura. Veja o que ele falou. Tudo que existe é sombra, vestígio e imagem do Criador. Então, o que ele quis falar com isso, né? Que a nossa vida aqui é temporária. Então, o indivíduo que quer fazer o seu reino divino aqui, o reino divino do ser humano, falha por causa disso. Porque a nossa vida aqui é passageira, vamos dizer. É uma vida assim que, vamos dizer, que nos foi concedida para o ser humano resolver, né? Se quer ficar com o capeta que escolheu, ou se quer voltar para Deus, compreende? Mas esta não é a vida, vamos dizer, definitiva. Veja em segundo lugar. A fé e a sabedoria são inatas, sendo o fundamento de tudo. Desde que o ser humano aceite, né? A vida autêntica que é ligada ao ser divino. E em terceiro lugar, é implícito. Com a existência de Deus, trouxe soluções fundamentais para o conhecimento humano. Então vamos ver as perguntas agora finais. Bom, o Dr. Kepp escreve aqui, né, que existem dois mundos, o verdadeiro e o fantasioso. O primeiro foi organizado pelo Criador e o segundo por nós. Um é a felicidade e o bem-estar, o outro é a luta e a angústia. A gente pode notar isso, né, quando nós vamos a um passeio nas montanhas, vendo a natureza, o céu estrelado, nós sentimos um grande bem-estar. E quando nós estamos no meio da confusão, assim, do trânsito, de uma cidade violenta, cheia de intrigas, de crimes e tudo, nós, logicamente, nos sentimos pior. Então, um é o mundo que nós criamos devido à nossa patologia e o outro é o mundo real. O homem é livre para escolher o bem e não para preferir o erro. Portanto, ele é escravo da verdade. Sim, porque escolher a deturpação, a negação, a mentira, o não ser ou a fantasia não é um caminho válido, porque leva à destruição e à morte. Como entender o que é fantasia? Dr. Kepp escreve: a patologia é a escolha da fantasia. Agora, nesse caso, a palavra fantasia significa irrealidade. Então, por exemplo, egoísmo, ou exploração, ou guerras, ou até luta entre as classes, nada deveria existir, porque nem classes deveriam existir. Então, nós temos que conscientizar como nós todos escolhemos atitudes irreais. Por exemplo, pessoa que quer fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, ou outra pessoa que quer viver na preguiça e nem fazer nada. Então, os dois estão escolhendo um modo de vida irreal. Somos obrigados a conviver com o erro, e não apenas a conviver, como a suportá-lo. Então, nós vemos nos alunos, por exemplo, da Escola Millennium, que em geral a pessoa quer aprender um idioma sem fazer erro nenhum. Ou em qualquer situação, também na casa, ela tem um problema com a irmã, não quer mais viver naquela casa. Tem problema com o chefe, não quer mais trabalhar naquele local. E nota que ela tem inveja, fala, mas como que vou me livrar dessa inveja? Então, em geral, a pessoa quer viver a vida sem contato com os erros e não se tolera com os erros que ela vê. Eu vou colocar aí a última sentença para os senhores pensarem. Fé não é elaborar uma crença, mas acreditar no que existe. Então, e qual a criatura que mais importante que a humanidade teve e que deixou os fundamentos para uma civilização feliz e que enquanto não chegar a ele, a humanidade não vai conseguir ser feliz. Veja quem é. Jesus Cristo.
Design Rodas. Precisou de balanceamento e alinhamento? A Design Rodas está pronta para atender. Localizado na Avenida Atibaia, número 105, no bairro Jardim Atibaia, a Design Rodas trabalha também com todas as medidas de pneus e com rodas nacionais e importadas. Agende seu horário pelo telefone 11 4418 2865. Design Rodas, referência na cidade de Atibaia. Quem vem que não tem. Some Atitudes. Faça a diferença. Uma vida melhor depende das suas escolhas. Você pode escolher comer ou se alimentar. Você pode escolher andar pouco ou andar mais e aproveitar o caminho. Você pode escolher colocar muito sal ou sentir o gosto real dos alimentos. Você pode escolher se cuidar depois ou começar agora. Prevenir a hipertensão é uma escolha. Só depende de você. Saúde é bom saber. Quando uma pessoa é hipertensa? Quando a pressão arterial está acima do limite considerado normal, que na média é 12/8. A hipertensão ou pressão alta tem sintomas? No começo não tem sintomas. Por isso, é importante medir a pressão sempre. Se você tiver dor de cabeça, sangramento pelo nariz, tonturas, cansaço, procure uma unidade de saúde. Para ter saúde é preciso se cuidar e se prevenir. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.